Então quero convidar você mesmo assentado a abrir a Bíblia, no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler dois textos escritos pelo mesmo escritor, que é o médico Lucas, o evangelista Lucas. O primeiro em Lucas 3, e depois Atos 2, que nós vamos ler, que é um texto também muito conhecido por nós, e que ecoa o que Lucas 3 revela. Então Lucas 3,16, Lucas 3,16, a palavra do Senhor nos diz assim no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, verso 16. Disse João, falando de João Batista, né? João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele, vamos ler juntos essa frase final? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está escrito aí? Com Espírito Santo e com fogo. Ok? João Batista estava falando sobre quem? Que viria após ele? Sobre Jesus. Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2, que é o cumprimento da descida do Espírito Santo, que nós conhecemos e vamos aprender também alguns aspectos do Espírito Santo como fogo, em Atos 2, os 4 primeiros versos, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, o que está escrito aí? Como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esse presente, que é podermos nos reunirmos na sua casa, termos acesso à tua palavra na nossa língua e podermos compartilhá-la com liberdade, ó Deus, num culto, usando o microfone, reunidos nesse ambiente. Deus, muito obrigado, porque a tua palavra, ela é luz, ela ilumina, a tua palavra é lâmpada, a tua palavra é alimento, a tua palavra é como espada, a tua palavra nutre o nosso coração, a tua palavra direciona, a tua palavra nos liberta, nos limpa, a tua palavra é a voz do Senhor para o nosso coração. Então nós amamos e te agradecemos por esse presente de estarmos diante da tua palavra, e pedimos que o Senhor venha tirar toda a inquietação da nossa alma, ó Deus, desacelerar a nossa mente, com pensamentos, ó Deus, que tentam tirar, ó Deus, nos tirar do foco da tua palavra, e tomar a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso ser, e torná-los totalmente sensível à voz do teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Bom, você está com a sua Bíblia aí, e eu quero convidá-lo a passear comigo em alguns textos da palavra do Senhor. Muito obrigado, Zezé. O fogo, melhor dizendo, é uma figura muito maravilhosa sobre o Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo. E se nós permearmos alguns textos da palavra de Deus, nós vamos ver várias vezes o quanto Deus se revelou através da figura do fogo. Então, quero convidar você a abrir alguns textos comigo, para poder certificar disso aí. Vamos lá? Eu quero convidar você a abrir em Êxodo 3, por exemplo. Êxodo 3... nós estamos até com a luz acesa justamente para você acompanhar, e eu gostaria que você fizesse isso. Êxodo capítulo 3, verso de número 2, nos mostra aqui que Deus apareceu a Moisés lá no Monte Horebe, numa sarça que queimava em fogo. Na verdade ardia em fogo, mas não se consumia. Olha Êxodo 3, 2 diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ali foi uma manifestação da presença de Deus, que falou com Moisés através de uma sarça que queimava em fogo, mas essa sarça não era consumida, e a partir dali um novo tempo começou na vida de Moisés. Então foi um marco muito grande essa revelação de Deus através do fogo, porque Moisés deixou de ser o camarada que cuidava das poucas do gado do sogro dele, e se tornou um grande libertador, a partir dessa experiência com fogo, de Deus revelado ali na sarça. No mesmo texto, aí, no mesmo livro de Êxodo, olhe comigo o capítulo de número 13, você vai ver que Deus, ele conduz o povo
com uma nuvem durante o dia, mas à noite numa coluna de fogo. Êxodo 13, verso de número 22, diz assim: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então era uma forma de Deus conduzir, se manifestar no meio do povo, dando direcionamento e livramento, através da figura do fogo. Se não bastasse, Êxodo capítulo de número 19, Êxodo 19, verso 18, você vai ver Deus descendo sobre o monte Sinai e se revelando através do fogo. Êxodo, capítulo de número 19, verso de número 18. Diz assim, ó: todo o monte Sinai, o que está escrito aí? Fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em... Está escrito, Deus desceu em fogo, através da figura do fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então, mais uma vez, Deus se manifestando através da figura do fogo. Eu não vou ler todas, mas olha Êxodo 24, 17. Vou aproveitar essas que estão próximas aí, né, para não exigir de você abrir aí em Naum. Você fala, onde está isso, gente? Então vamos ficar no Êxodo aqui. Êxodo, capítulo de número 24, verso de número 17. Diz o que aí? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então você vai ver a glória, que é o cabode, que é a presença manifesta, intensa de Deus, se revelando também através da figura do fogo. Para a gente poder encerrar, Deuteronômio 4, aí um pouquinho mais à frente, ainda no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, 5 primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio capítulo 4, verso de número 12, olha aí o que o texto da palavra nos diz. Deuteronômio 4, 12. Então, aí, vamos ler juntos essa frase? O Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouviste, porém além da voz não viste aparência nenhum. Então, mais uma vez, Deus fala por meio do fogo. E se eu fosse aqui citar, para que você pudesse abrir cada um desses textos bíblicos, eu creio que nós passaríamos aqui um tempo muito significativo. Então eu não vou ler todos os textos, mas por exemplo, no altar do tabernáculo, o fogo tinha que ser mantido constantemente sobre o altar, que era o símbolo da presença de Deus se revelando no fogo. Isso está escrito em Levítico 6, 9. A chama deve arder continuamente sobre o altar. Eles tinham que o tempo todo manter aceso dentro do tabernáculo essa chama, que era a expressão da presença constante, diária, ininterrupta de Deus naquele lugar. Se não bastasse, se nós lembrarmos, por exemplo, da oração de Elias, quando Elias orou, estavam lá os 450 profetas de Baal, o que aconteceu? Deus respondeu com fogo, que consumiu o altar, e aquilo revelou que o Deus de Israel era o único Deus. Olha quantas associações, olha quantas analogias. Se não bastasse, você vai ver Elias sendo tomado, arrebatado em vida para os céus, e Deus o buscou como? Com carros e cavalos de fogo. Mandou do céu carros e cavalos de fogo para levar Elias arrebatado. Se não bastasse, você vai ver Eliseu, quando ele pede o Senhor para abrir os olhos do servo dele, e que havia proteção contra os exércitos sírios, e ele vê carros e cavalos de fogo cercando, vindos do céu. Olha quantas manifestações. Se não bastasse, Salomão acaba de orar na inauguração do templo, e Deus manifesta a sua glória descendo com fogo. Se não bastasse, Hebreus 12, 29 diz que o nosso Deus é fogo. Daniel 7, 9 diz que o seu trono é fogo. Jeremias 23, 29 diz que a palavra do Senhor é fogo. Cantares 8, 6 diz que o amor dele é como fogo. O texto que nós lemos em Mateus 3, 11 diz que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. E em Pentecoste foram distribuídas sobre cada uma das pessoas línguas como de fogo. Então existem inúmeras, eu não citei todas, inúmeras analogias, textos bíblicos, comparando a manifestação, a presença, a ação de Deus, do Espírito Santo, por meio da figura do fogo. Então a gente precisa entender, não é à toa, gente. Você acha por que Deus faz isso tantas vezes? A figura do fogo realmente tem ensinamentos para nós, acerca de Deus, acerca da ação de Deus na nossa vida.
Então vamos começar a olhar esse texto para trazer aplicações para o nosso coração. João Batista está pregando às multidões. E ele diz que vai vir um após ele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Alguns teólogos, até mesmo da linha reformada, entendem que o primeiro deles entende que são dois tipos de batismo diferentes. O batismo com o Espírito Santo seria uma manifestação de graça e salvação, e o batismo com fogo seria de juízo e condenação. Batizará com o Espírito Santo, ou seja, está falando para salvação, e o batismo com fogo seria para juízo. Mas existem algumas outras vertentes em que nós alinhamos com ela, em que diz que esses seriam batismos complementares. Por quê? Porque João Batista não diz que Jesus viria para batizar com o Espírito Santo ou com fogo. Ele diz que Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Não era assim, olha, ele vai batizar alguns com o Espírito Santo e outros com fogo, ou seja, para salvação e juízo. Mas você vai ver ele falando com Espírito Santo e também com fogo. Ou seja, são batismos complementares. Eu poderia citar vários expositores bíblicos que fazem essa menção, inclusive, do que João Batista falou em Lucas 3,16, se cumpriu de uma certa forma em Atos 2, quando essas línguas como de fogo foram distribuídas sobre cada um deles. Então nós precisamos começar a perceber as conexões de que uma pessoa, quando recebe do Espírito Santo, esse fogo, essa plenitude do Espírito, carrega esse fogo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós recebemos esse fogo do Espírito Santo. Então nós precisamos não só entender, mas sobretudo começar a clamar, para que essa chama poderosa do Espírito Santo comece a incendiar os nossos corações, e essa chama não se apague. É tão importante nós entendermos sobre a figura do fogo e nutrirmos o nosso coração acerca da ação de Deus na nossa vida, que 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apagueis o Espírito. Vamos dizer esse versículo, é bom que você memorize um versículo novo hoje. Vamos lá, 1, 2, 3 e... não apagueis o Espírito. Mais uma vez, não apagueis o Espírito. Ou seja, se apaga um fogo, mostrando que nós precisamos nutrir essa chama. Nós precisamos nutrir esse fogo do Espírito no nosso coração, na nossa caminhada. Irmãos, o quanto que essa pandemia fez com que muitos corações tivessem a sua vida em Deus esfriados. Quantas pessoas nós vimos nesse tempo de pandemia que quando os cultos pararam de acontecer, não estavam apenas online, e muitos desses até permaneceram assim, esfriaram na fé. Quantos esfriaram na fé? Talvez você conheça alguém que era muito ativo no reino, e que hoje o camarada está frio, está apático, está sensível. Talvez você entrou aqui, você fala: pastor, eu já fui muito mais fervoroso, eu tinha uma intimidade, um primeiro amor no meu coração, uma chama por Deus muito maior. Hoje eu passo uma semana e não sinto nem mesmo peso na consciência por não falar com Deus. Falo quando eu tenho tempo, andando no carro, meu pensamento, eu não separo meu tempo com Deus, eu não leio a palavra de Deus e está tudo bem. E antes eu buscava Deus intensamente. Ou seja, esse não apagueis o Espírito está se tornando, infelizmente, uma realidade no coração de muitos. E muitas pessoas, depois que voltaram até mesmo os cultos presenciais, continuam, ou melhor dizendo, eles não voltaram também a sua vida com Deus. Estão frios em Deus. Estão frios em Deus, estão apáticos em Deus. Ministérios apagados em Deus. Irmãos, não adianta eu acender aqui uma fogueira, por maior que seja, aquelas fogueiras grandes. Eu preciso o quê? Nutrir. Eu preciso colocar lenha. Eu posso acender uma fogueira enorme aqui, toda estruturada, com a madeira da melhor qualidade, mas se eu não ficar aqui nutrindo, o fogo vai apagar. E talvez você tenha vivido esses últimos dias assim, onde essa chama do Espírito que já foi acesa e poderosa no seu coração, está se apagando. Esse aquecer do Espírito está se esfriando. Agora, a boa notícia é que esse Espírito de Deus está aqui.
E Ele nos atraiu para esse ambiente, não foi por acaso. Ele te atraiu talvez por uma visita, ou quem sabe você faz parte aqui. Não foi por acaso. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor te trouxe aqui para reacender essa chama no seu coração. E eu quero declarar ainda mais: essa chama que será reacesa se tornará inapagável. Porque foi isso que aconteceu no coração dos discípulos. Não foi um negócio, uma explosão de um acampamento, de uma vigília, de Atos 2. O que começou em Atos 2 chegou até nós aqui, meu irmão. O que começou em Atos 2 alastrou até nós. Uma chama que se tornou inapagável. E eu quero declarar isso sobre corações que estão entendendo essa palavra. O Senhor vai reacender essa chama para torná-la inapagável. Deus vai queimar e você não vai voltar a esfriar na fé. Você não vai voltar a esfriar no seu ministério. Pelo contrário, você vai incendiar outras vidas para a glória do Senhor. Oh Jesus, o Espírito de Deus vai aquecer o seu coração aí. Você vai começar a viver, o Espírito de Deus está falando comigo aqui, ó. Vai trazer à memória tempos em que você se prostrava, se lançava na presença dEle, com toda paixão, ardor no seu coração. Eu quero dizer para a vida que o Senhor está falando comigo aqui, isso não vai ficar apenas na sua memória, isso se tornará na sua vida realidade no presente e de forma mais intensa por toda a sua trajetória. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. Gente, o derramar do Espírito Santo em Atos 2, que é uma referência, uma inspiração para nós. O derramar do Espírito Santo foi tão surreal, foi tão tremendo, que a gente percebe algumas características que se tornam pertinentes à nossa caminhada quando a gente se enche cada vez mais do Espírito Santo. Primeiro, a gente vê que esse derramar do Espírito de Deus em Pentecoste, ele foi audível. Diga comigo, o derramar do Espírito de Deus em Pentecoste foi audível. O texto diz o que aí? De repente, veio do céu um som. Os ouvidos perceberam algo diferente. E não só um som que veio do céu, como um vento impetuoso, mas a multidão ouviu palavras diferentes por parte de Pedro. O Pedro que outrora negava, começa a pregar uma mensagem tão poderosa, com o fogo do Espírito Santo, que a Bíblia diz que quantas mil pessoas se convertem? 3.000 pessoas. Se você observar o texto bíblico, fala que essa palavra compungiu-lhes o coração. A palavra compungiu no coração, no grego, no original grego, é como se uma lança penetrasse o coração. A palavra foi tão poderosa no coração deles, como se uma lança penetrasse no coração deles, que Pedro nem fez o apelo de salvação. Foi eles mesmos que perguntaram: o que a gente faz para ser salvo? O que a gente faz para ser salvo? Ou seja, um som diferente começa a fluir. Um som diferente começa a acontecer. Um som que atrai poder, que atrai salvação, começa a fluir no nosso meio. Você vai começar a ouvir, oh glória, a partir daquilo que Deus vai fazer na sua vida, desse fogo do Espírito Santo, você vai começar a ouvir pessoas que estão se convertendo ao Senhor Jesus, através da graça, da unção e da presença de Deus, na sua vida. O derramar do Espírito Santo carrega uma característica, é audível de um som que vem do céu. O derramar do Espírito Santo, além de ser audível, ele é perceptível, porque o texto diz aqui, ó, como de um vento muito forte, encheu toda a casa. Eles não só ouviram, mas eles sentiram que algo diferente aconteceu. O ambiente muda, gente, onde Deus se manifesta, o ambiente muda. Quando está Paulo e Silas orando, o ambiente muda. Eles estão orando dentro da casa, o ambiente muda. Meu irmão, a unção, a graça, o fogo do Espírito sobre a sua vida, a sua casa, o ambiente da sua casa vai mudar. O ambiente do seu ambiente de trabalho vai mudar, sabe por quê? Aonde a luz chega, as trevas se dissipam, porque a luz prevalece sobre as trevas. É perceptível. Não tem como uma pessoa queimar em Deus, ter o fogo do Espírito no coração dela, que não se torna perceptível nos ambientes por onde ela passa. A característica da plenitude do Espírito a partir de Atos 2, não só é audível, não é só perceptível, mas ela é
claramente visível. O texto diz assim, ó, e viram, verso de número 3, Atos 2, 3, e viram o que parecia línguas de fogo. Os olhos começaram a ver algo sobrenatural acontecendo. Eles não só viram línguas, que eu não sei como que isso pode ser traduzido visivelmente, mas línguas como de fogo. Os olhos viram, está o texto aqui. Mas eles começaram a ver pessoas se convertendo. Eles começaram a ver pessoas se batizando. Eles começaram a ver milagres de Deus. Sabe por quê? Porque os sinais seguem aqueles que creem. Você começa a buscar a Deus, você começa a se encher do Espírito. Esse fogo do Espírito começa a trazer coisas perceptíveis, coisas audíveis. Você vai ver coisas visíveis acontecendo. Eu quero declarar que você vai ver, você recebe, se você crer no seu coração. Você vai ver familiares seus se rendendo aos seus olhos, vão ver coisas sobrenaturais. Está escrito ali, ó, e viram línguas como de fogo, viram as pessoas se convertendo, eles viram a manifestação de Deus. Você vai ver, em nome de Jesus, familiares seus se convertendo. Eu quero declarar que você vai ver amigos seus se rendendo ao Senhor. Eu quero declarar que você vai ver pessoas sendo curadas através da sua vida. Meu irmão, você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer isso? A gente fala, eu pastor, sim, os sinais seguem, não é pastor não. Os sinais não seguem intercessor não, é quem crê. Se você crê em Jesus, se você é cheio do Espírito Santo, pode ser pescador como Pedro, pode ser um homem que é funcionário público como Mateus. Verão os sinais acontecendo na sua vida e na sua história. Você pode dar uma salva de palmas por Jesus e glorificar a Deus, porque eu quero declarar que você vai receber isso de Deus, no nome de Jesus. Eu sempre nos meus devocionais eu oro. Eu faço assim, eu já compartilhei com os irmãos. Eu sempre oro a categorias de pecado. E às vezes eu vou orando, às vezes pelas partes do corpo, no sentido, Senhor, a minha mente, perdoa os meus pecados de pensamento. E ali eu vou falando várias coisas que podem envolver pensamento de incredulidade, de coisas que não glorificam e etc. E muitas vezes eu oro sobre a questão dos olhos, porque se os olhos forem bons, todo o corpo será luz. Falo, Senhor, eu oro para que o Senhor venha santificar os meus olhos. Que os meus olhos, eles amem ler a Tua palavra e estar diante dela. Que os meus olhos venham ver os milagres do Senhor na história. Que os meus olhos venham contemplar a família sendo restaurada. Que os meus olhos venham contemplar a salvação acontecendo. Porque quando há o derramar do Espírito de Deus, como aconteceu em Atos, os olhos percebem, os ouvidos percebem, o ambiente muda. Deus começa a fazer uma reviravolta na nossa história, irmãos. Quando a gente começa a buscar a Deus, quando a gente sai da superfície, queima em Deus, Deus muda a nossa história. Atos 2 se torna audível, se torna perceptível, se torna visível, se torna público. Todos ficaram cheios. O que eu disse? Só Paulo, só Pedro. Paulo nem estava na história. Só Pedro e João ficaram cheios? Não, quem? Todos. E tinham mais do que 12 ali. Já tinha dezenas de discípulos ali. Quem sabe uns 120 aproximadamente. Todos que estavam reunidos no mesmo lugar foram cheios. Porque o derramado do Espírito Santo nos revela a sua manifestação pública. Mais uma vez a gente relembra o que tem aprendido em algumas ministrações atrás. O derramado do Espírito não tem a ver com cargo eclesiástico, não tem a ver com classe social, não tem a ver com posição na sociedade. O derramado do Espírito não tem a ver com a cor, não tem a ver com a idade. Ele derrama do Espírito sobre toda a carne, sobre corações sedentos. Então não importa, meu irmão, se você tem um cargo ou se você não tem, se você tem um coração que queima em Deus, você pode se preparar, porque o Senhor vai derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Todos ficaram cheios, porque eles estavam ali reunidos com o mesmo propósito. Jesus falou, ficai em Jerusalém até do alto serem revestidos do poder. Se você está aqui com o propósito de viver uma vida plena no Espírito, com o propósito de ser cheio do Espírito Santo, se prepare. Você pode estar debaixo da galeria, você pode estar lá em cima, você pode estar na mesa, você pode estar no altar. Jesus vai te pegar, Jesus vai te envolver, o Espírito Santo vai te tomar com poder para a glória dele. Porque o derramado do Espírito é assim, é público, é audível, é perceptível, é visível. Se não bastasse o derramado do Espírito Santo, ele é contagiante. Diga comigo, o derramado do Espírito Santo é contagiante.
Não é só Pedro, não. Eu sou o cara cheio do Espírito Santo, não. De imediato, já 3.000 almas, 3.000 vidas são impactadas. Passam momentos ali, poucos dias depois, não se fala quantos tempo na Bíblia, mas depois são acrescentados para 5.000. E não fica só em Jerusalém, é contagiante, meu irmão. Não tem jeito de esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quando a gente tem vida com Deus, não tem como você acender uma candeia, como o próprio Jesus disse, e colocá-la debaixo da cama, porque você se torna, eu me torno luz do mundo, luz do mundo. Ou seja, esse manifestar de Deus, ele contagia. É tão tremendo o que Deus fez a partir de Atos 2, esse fogo do Espírito, que não ficou só em Jerusalém, não ficou só nos 3.000, não ficou só os 5.000, não ficou só na região da Judéia, não ficou só nas circunvizinhanças da Samaria, mas alcançou até os confins da... Sabe o que você está fazendo aqui? Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque um dia, Pedro, cheio do Espírito Santo, fez com que essa chama do Espírito fluísse através da vida dele, e o Evangelho chegou até nós, por uma vida cheia do Espírito Santo. Esse fogo contagiou nações. Um cara pescador, com os outros lá, pescadores e algumas outras profissões lá também, que desejaram viver essa chama em Deus, fez com que o Evangelho chegasse até aqui no Ocidente. Não tinha internet, não tinha live para compartilhar no mundo, não tinha avião, chegou até nós. Agora imagina o que Deus pode fazer através da sua vida, nos ambientes que você frequenta. Imagina o que Deus pode fazer dentro do seu ambiente de trabalho. Imagina o que Deus pode fazer nessa cidade. Imagina o que Deus pode fazer através da sua vida na história. Aumenta a sua fé. Não em você, mas no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Diga-se: eu serei um instrumento de Deus para incendiar essa nação, para incendiar a minha casa, para incendiar o meu ambiente de trabalho, para incendiar aonde eu colocar a planta dos pés, em nome de Jesus. Você é luz, meu irmão. Olha o mover, as características que carregam o derramar do Espírito Santo, e aqui é representado como uma figura de vento e de fogo. Audível, perceptível, visível, público, contagiante e, por último, sobrenatural. Eles viram línguas como de fogo. As pessoas que tinham pessoas de todas, várias nações ao redor, que falavam outras línguas que não eram a mesma língua falada por Pedro. E eles ouviam a mensagem, mesmo na multiplicidade de pessoas de fora, na sua mesma, como se estivesse falando na sua mesma língua materna. O que é isso? Sobrenatural. E é isso que acontece com quem anda, quem caminha, quem busca viver cheio do Espírito Santo. Os sinais te seguem. O sobrenatural acontece da sua história. Aquilo que você nem imagina começa a acontecer. As portas se abrem, porque a bênção de Deus está sobre vidas e não sobre lugares. É sobre a sua vida, meu irmão. É sobre a sua vida que está a bênção de Deus. E ali aonde você chegar, ali vai ser tomado. Porque para Deus não há impossíveis. Veja como essa plenitude, essa atuação, essa manifestação do Espírito Santo envolve o homem por completo, envolve os ambientes, envolve a história dele. Ah, meu Deus, eu creio que Deus vai fazer isso. Eu creio que hoje veio para marcar a história de muitas vidas. Eu creio que hoje veio como um tempo de renovo para muitos corações. Eu creio que hoje veio como um tempo de renovo, de primeiro amor, só para muitas vidas. Nós precisamos disso.
Reverendo Hernandes diz uma frase que é muito forte para o nosso coração, que ele diz assim, multidões estão indo para o fogo do inferno, porque a igreja perdeu o fogo do Espírito. Multidões estão indo para o fogo do inferno, porque a igreja perdeu o fogo do Espírito. E quando fala igreja, não é placa, não é denominação, somos nós. Apocalipse 3 está falando para a igreja, eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora. De muitos dos corações daqueles que carregam o emblema que fazem parte da igreja. Nós precisamos urgentemente queimar em Deus. Nós precisamos urgentemente que essa chama seja reacesa no nosso coração. Quantas pessoas, eu falo isso com muito temor e tremor, estão chegando às vezes acesas dentro da igreja, querendo queimar em Deus, querendo buscar mais a Deus, mas se conecta com outros que esfria elas. Quantas pessoas, às vezes o cara chega na igreja e começa a criar vínculos de amizade com quem fala mal da igreja, com quem não tem graça de Deus. Para mim são joios. Em vez do cara incendiar o outro, ele esfria o outro. Mas eu quero declarar que quem vai passar aqui, quem vai encontrar com você, vai ser incendiado pelo poder, pela unção, pelo fogo do Espírito na sua vida, em nome de Jesus. Multidões estão indo para o inferno, porque nós perdemos o fogo do Espírito. Nós temos sido uma igreja, e eu falo igreja no sentido geral, uma igreja apática, cristãos apáticos, um cristianismo frio, morno, a ponto de Deus talvez querer nos vomitar. Mas hoje o Espírito de Deus está nos chamando, hoje o Espírito Santo está nos despertando, hoje o Espírito Santo está nos alinhando, porque Ele quer, eu quero declarar, Ele vai incendiar o meu e o seu coração. E mais uma vez eu reitero, como uma palavra profética sobre a nossa vida, essa chama será inapagável. Deus se revela por várias vezes através do fogo. Eu queria que você falasse com quem está do seu lado. Se Deus fala tantas coisas, tantas vezes se manifesta, se revela através do fogo, o que você acha que Deus gostaria de comunicar com a gente? Quais são as ações do fogo? Fala com quem está do seu lado, pelo menos 2 ações que você acha que o fogo tem. O fogo natural. Fala com a pessoa que está do seu lado, pelo menos 2 ações que você acredita que um fogo tem, por onde ele é aceso. Olá, o que seu colega falou? O que seu irmão em Cristo aí falou? O fogo? Quem pode dar uma dica? O que o fogo faz? Hã? Não estou ouvindo nada, gente, só mais alto. Fogo? Aquece. O fogo o quê? Purifica. O que mais? Consome, foi isso? Forja. O que mais? Agora acendeu, o pessoal vai ficar com vergonha. Mais um. Ilumina. Mais um. Alastra. Outra. Eita, essa é petã. Terra de Miqueias. Você peguei com o Tiago, pastor Tiago. Essas características do fogo, em que Deus insistentemente se revela na Bíblia, tem que estar presente em nós. E são de fato as características pelas quais Deus se move quando nós somos cheios do Espírito Santo. Por exemplo, uma das que foram citadas, o fogo, ele ilumina. A primeira ação, uma das primeiras ações é justamente iluminar. É iluminar de dentro para fora. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não vive na prática do pecado. Sim ou não, gente? Se traz luz sobre as trevas, ela não vive na prática do pecado. É impossível uma pessoa que diz ser cheia do Espírito Santo e ao mesmo tempo andar na prática do pecado. Porque a luz, ela dissipa as trevas. Isso o próprio Jesus disse em João 8,12, falou-lhes, pois Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, não andará, mas terá a luz da vida. Então se eu tenho fogo do Espírito, eu não ando na prática do pecado. Ou eu ando em comunhão com Deus,
é intimidade com Deus e rompo com o pecado, ou eu ando no pecado e rompo a minha intimidade com Deus, porque não tem possibilidade de sermos cheios do fogo do Espírito Santo e vivermos uma vida de prática do pecado. É uma forma da gente perceber se esse fogo é presente ou não no nosso coração. Se ele está presente ou não no nosso coração. Lembrando que a santidade ela carrega 3 níveis. Tem a santidade posicional, que é aquela quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, automaticamente eu já sou declarado santo. É uma obra direta do Espírito Santo. Meu nome é escrito no livro da vida. Mas tem o segundo nível de santidade, que não é a santidade posicional, que é a santidade progressiva. Que é a santidade que nós vamos obtendo na nossa caminhada de vida cristã. E essa não é uma ação do Espírito Santo também com as minhas atitudes. Então é quando eu decido não pecar, honrar a Deus, fugir da aparência do mal, não mentir. Então isso é uma santidade progressiva. Agora qual que é o problema? O pessoal começa a viver em santidade, depois vive mais em pecado. Não é progressiva, às vezes é regressiva. O cara começa bem demais, depois vai regredindo. Na caminhada cristã, a santidade ela é progressiva. Primeiro posicional, segundo progressiva. E aí a gente só vai ter uma santidade final quando chegar na eternidade, que é a santidade definitiva, onde nós estaremos diante dele com corpos glorificados e tal. Enquanto nós estamos na terra, nós estamos numa santidade que deve ser progressiva. Não é que eu vou falhar, que eu não vou nunca mais pecar, não é isso. Mas eu vou buscar o tempo todo andar na luz. Se eu falhei, eu me arrependo, eu não fico com pecados ocultos no meu coração, eu mudo. Porque a luz do Espírito, o fogo do Espírito Santo, ele ilumina. E não só ilumina para a gente perceber as impurezas do nosso coração, mas ele ilumina para nos dar direção na nossa vida. Nós tomamos centenas de decisões todos os dias. E quão difícil que é tomar muitas das decisões da nossa vida. Ninguém melhor do que aquele que conhece o futuro desde o início, desde o princípio, para poder nos direcionar numa vida plena, abundante e assertiva. E a gente às vezes insiste em querer decidir na nossa própria cabeça. É Ele que é vontade, que é boa, perfeita e agradável, é dele. Quantas vezes a gente toma decisões em cima de decisões, relacionamentos, envolve relacionamentos, decide sobre coisas da nossa vida, sem consultar quem conhece o futuro. Por isso que muitas vezes as coisas da nossa vida não dão certo. Quem tem o Espírito Santo, ele ilumina o seu caminho para você tomar decisões assertivas e direcionadas por Ele. Então o Espírito Santo, ele ilumina. Vou encerrar. O Espírito Santo, ele purifica. Foi o Winter, né, que falou. Purifica, molda, né, purifica. Quando o fogo passa, o ouro passa pelo fogo, ele é purificado. Ou seja, quem tem o fogo do Espírito, gente, a gente fica sensível, né? A gente fica sensível à voz de Deus. Às vezes a gente começa a perceber coisas. Quanto mais você buscar a Deus, você vai ver o quanto sensível a coisas pequenas da nossa vida, que a gente redireciona, realinha. Às vezes coisas boas que a gente faz. Muitas vezes eu oro por pecados de motivação. Falo, Senhor, me perdoa pecados de motivação. Por quê? Às vezes eu estou fazendo uma coisa que é boa, estou ajudando alguém, estou fazendo um jejum, mas com a motivação errada. Igual Jesus mesmo, porque Jesus não vê só a nossa ação, mas ele vê a nossa motivação. O camarada que faz jejum mais fácil para aparecer, Jesus falou, já recebeu a recompensa aí. Que é o camarada que está vendo que você fez jejum e achou ser um camarada bacana espiritualmente. Perdeu sua recompensa com Deus. Então Jesus não vê só a sua ação, ele vê o coração. O camarada publicano que está orando lá, o outro, os dois estão orando, mas um está orando para aparecer. Eu não sou orgulhoso, né? Ele fala, eu não sou igual a esse publicano, eu oro, eu jejuo. Pronto, motivação errada. A gente pode fazer coisas certas, mas com motivações erradas, são rejeitadas por Deus. Então quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, ele nos faz perceber detalhes. Detalhes. Esses dias, permita-me compartilhar. Um dia eu acordei bem cedinho. Eu acordo bem cedo a maioria das vezes, mesmo, né? A Helena me ajuda nessa missão.
Eu acordei bem cedinho, aí eu peguei e falei, gente, vou aqui fazer meu devocional. E aí naquele dia eu decidi fazer, falei assim, eu vou fazer com os stories que a gente sempre faz, para, né, o objetivo às vezes de incentivar outros, etc. Fiz um story lá de eu ler na Bíblia, pá. Aí eu coloquei a hora no story e publiquei. Aí eu comecei a orar, tá? Algo que eu faço rotineiramente, mas na hora que eu estava orando, Deus colocou no meu coração, por que eu pus aquela hora? Será que foi para poder inspirar as pessoas para acordar mais cedo e orar ao Senhor? Ou será que eu pus para mostrar que eu estou acordando cedo e orando mais cedo? Na hora eu parei minha oração, naquele momento, naquele dia. Falei, Senhor, eu não estou alinhado com a minha motivação agora. Fui lá e apaguei o story. Porque às vezes são detalhes, várias vezes já fiz, mas nesse dia eu estava orando, o Senhor colocou no meu coração de que aquilo ali não estava sendo com a motivação alinhada. Mas como que a gente percebe isso? Na comunhão com o Espírito Santo. Estou falando de detalhes. Mas se a gente consegue criar esses detalhes, perceber essas coisas, não tem nada melhor, gente, porque isso lapida o nosso caráter. Isso não tem a ver só com a minha vida com Deus. Quem é o maior beneficiado com tudo isso, gente? Nós mesmos. Uma vida em Deus, uma vida que agrada a Deus, uma vida que inspira outras pessoas, uma vida que glorifica a Deus. Quer comais, quer façais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O Espírito Santo, quando a presença, a plenitude do Espírito é uma realidade no nosso coração, Ele ilumina, Ele purifica. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas 5,17, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Sabe, em vez de você ficar preocupando, não vou pecar, não vou envolver com minha namorada, não vou mentir. Sabe o que você faz? Começa a buscar a Deus, busque a Deus, porque quando você estiver cheio de Deus, não vai ter espaço para abrigar pecado no seu coração. Faz sentido, gente? É o que o texto diz, andai no Espírito, jamais satisfarei os desejos do coração, os desejos da carne, perdão. Ou seja, a grande questão é que a nossa vida em Deus não está sendo plena como deveria. Porque quanto mais eu me encher de Deus, menos espaço vai haver para abrigar desejos de pecado no meu coração. Aí você pode, isso não pode, né? Irmão, essas coisas não fazem sentido nenhum quando você começa a buscar a Deus. Essas coisas não trazem desespero para a nossa alma. Olha, se isso te puxa para o outro lado, é só você olhar como está a sua vida com Deus. Porque se você está cheio de Deus, essas coisas ficam preto e branco na sua história. Porque não tem nada melhor do que uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Acessível a todos. O fogo, ele ilumina. O fogo purifica. O fogo nos aquece. Nos aquece. Ministérios que estão frios aqui, o Senhor está reacendendo a chama do Espírito no seu coração. O Senhor está reacendendo a chama do Espírito. Tem gente que tem chamado, tem ministério, está aí só na sua memória, está na gaveta do passado. O Senhor está reacendendo, está reaquecendo. Você já tinha escondido, você já tinha colocado isso na gaveta. O Senhor está dizendo, eu te trouxe aqui nessa noite para reaquecer o seu coração sobre aquilo que eu te chamei, Pedro. O fogo do Espírito Santo manifesta em Atos 2. Um Pedro que negou, Deus falou, apacenta as minhas ovelhas. Se torne uma realidade sobrenatural quando o fogo e a plenitude do Espírito se manifesta sobre a vida de Pedro. O Senhor vai renovar o seu coração. O Senhor vai renovar o ministério. O Senhor vai renovar a chama, a sua sede pela palavra, o seu desejo pela oração. E por último, a chama do Espírito Santo, além de aquecer, além de purificar, a chama do Espírito Santo, além de iluminar, como a irmã do Pentecoste ele falou, ela alastra. Gente, a chama só tem o fogo só tem dois fins, ou ele se apaga, pode vir louvor, ou ele se apaga, ou ele se... O fogo contagia. Se tiver aqui um fogo aqui, pegando aqui, você perto dele, o negócio começa a incendiar.
Tem alguém queimando aqui em Deus, o outro começa a queimar em Deus, porque o fogo é assim. Você coloca aqui um bocado de lenha, aqui um bocado de lenha, vai pegando, vai lastrando. Vai lastrando. Aí você está cheio de Deus, você está cheio do Espírito Santo. Quem está do seu lado, quem mora debaixo do mesmo teto, você está recebendo. Quem te conhece lá na faculdade, quem te conhece na academia, quem te conhece na rua, quem te conhece na igreja, começa a ser incendiado por essa presença de Deus na sua vida, por esse fogo do Espírito. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que você vai ver pessoas buscando a Deus como nunca buscou, através daquilo que Deus está derramando sobre a sua vida e vai fazer através de você, no nome de Jesus. Você crê nisso? Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Eu quero te dar essa oportunidade, querido. O que você vai falar com Deus diante dessa palavra? Que decisões você vai tomar em Deus? Continuar uma vida mediana, apática, fria, morna? Ou deixar com que esse fogo do Espírito consuma o seu interior, purifique o seu coração, traga direção sobre a sua vida? Talvez tantas decisões erradas você tomou. Incendeie o seu ministério, a sua paixão por oração, a sua paixão pelo relacionamento com Ele, a sua paixão pelo chamado que Ele confiou, pela missão que Ele te deu. O Espírito de Deus te atraiu a essa casa nessa noite para reacender essa chama sobre a sua vida. E eu quero convidar você nesse momento a falar com Deus, a buscar a Deus, a se lançar em Deus, a não deixar com que essa chama se apague. Pelo contrário, começar a ser uma ação, um instrumento ativo de Deus para essa chama crescer cada vez mais, porque Ele está aqui nesse lugar. E aonde tiver um coração que queira da presença dEle, Ele manifesta fogo sim, Ele manda fogo dos céus, Ele aquece o coração, Ele renova a nossa alma. Então quero convidar você agora ao som dessa canção, a você cantar, a você orar, a você buscar a Deus, porque o Senhor vai renovar vidas aqui nessa noite, o Senhor vai renovar corações aqui nessa noite, o Senhor vai trazer fogo sobre ministérios aqui nessa noite, o Senhor vai reavivar corações aqui para a glória do nome dEle. Cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Tem fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Tem fogo cerrado em meu deixa queimar, 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 deixa queimar. Não só cante, adore. Deixa queimar, deixa queimar. Lembre que uma das formas de nós sermos cheios do Espírito Santo é uma adoração genuína. Então cante com o coração, cante com o desejo de ser inflamado por esse Espírito, ser reaceso, ser renovado. Oh, Espírito Santo, em meu peito, não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa
queimar, deixa queimar. Faça como tu fizeste em Atos 2. Deixa queimar. Toma o ambiente. Toma os nossos corações. Sim, Deus. Deixa queimar, deixa queimar. O Senhor vai renovar dons ainda nessa noite. Deixa queimar. Oh, aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Abre os seus lábios. O Senhor vai tocar nos seus lábios e vai colocar um novo cântico. Deus vai renovar os dons. Vai sair um cântico novo. Vai sair palavras de adoração que há muito tempo não saía. Vai sair palavras de renovo como muito tempo não saía. Tem renovo de Deus sobre o teu ministério. Tem renovo de Deus sobre a sua adoração. Tem renovo de Deus sobre o seu coração. Oh, se você desejar levantar as mãos, se você desejar erguer a sua voz, se você desejar, meu irmão, expressar o seu melhor, faça agora. Mostre para os céus que você quer dessa chama. Jesus, abre os céus, como tu fizeste com Elias. Derrama fogo sobre o altar. Onde tem um altar preparado, onde tem um altar preparado, manda fogo, manda fogo. Altares preparados receberão do fogo do alto. Altares preparados receberão fogo do alto. A chama vai arder, a chama vai arder, a chama vai arder. Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, é pelo meu espírito, é pelo meu espírito. Rabanto carabassai, rabanto brecas, rabanto querer, rabanto, altares preparados receberão fogo, fogo, fogo do Espírito. Jesus está recebendo a sua oferta. Jesus está recebendo a tua adoração. Olha, Ele vai fazer não só na sua vida, vai se alastrar. E a partir de hoje, porque Atos 2 foi no momento que eles foram cheios, eles já transbordaram. No momento em que foram cheios, já incendiaram outros. No momento em que foram cheios, o sobrenatural já manifestou. Deus está dizendo: é cura nessa noite. Tem cura nessa noite. Tem libertação nessa noite. Tem salvação nessa noite. Tem batismo com o Espírito Santo nessa noite. Levantou uma calabaça. Tem, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Eu sinto Deus nessa casa. Eu sinto Deus nessa casa. Eu sinto o Espírito de Deus movendo. Seja cheio e vai se alastrar, hein? Olha, tem gente do seu lado. Oh, glória! Tem gente do seu lado que vai ser tomado pela unção que Deus está transbordando e vai ser incendiado através da sua. É o Espírito, meu irmão. Se escandalize com o pecado. Não se escandalize com o Espírito. Se escandalize com o pecado. Escandalize com o pecado. Não se escandalize com o Espírito. Ele está na casa. Ele está na casa. Ele está na casa. Ele está na casa. Satanás, tu estás repreendido, porque o fogo do Espírito está incendiando esse lugar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Enche, adora Jesus. Enche, adora Jesus. Enche, adora Jesus. Eu quero convidar aqui na frente. Quem está queimando em Deus? Quem quer ser incendiado? Se Deus está queimando seu coração, corre aqui na frente, porque eu sinto uma unção de Deus nessa casa, pastor Thiago. Eu sinto um quebrar de correntes.
Eu sinto um derramar do Espírito. E eu derramar como de Atos. Oh, carregando as características de Atos. Sim, sobrenatural. Você vai ser tomado no seu corpo. Estoura um som na sua pele. Você vai ser envolvido. Jovens serão batizados com o Espírito. Eu quero declarar mais. Crianças vão ser cheias do Espírito Santo agora. Jesus vai lá no espaço renovado. Começa a tomar essas crianças agora. Incender alabando. Rebecas, Remiande Comadas, Rumiande Canchoras, Rimiande Candarabasai. Começa a tomar essas crianças com o poder do teu Espírito Santo. Nós declaramos crianças cheias do Espírito, crianças cheias do Espírito, crianças cheias do Espírito Santo, para a glória do nome dele. O ministério de louvor pode adorar, pode adorar. A igreja pode adorar Jesus. Comece a adorar, meu irmão. Agora não preocupe com o que está acontecendo ao seu redor. Preocupe em buscar a face dele. Eu quero convidar o pastor Tiago para vir aqui à frente, ministrar essa unção, essa oração de renovo de vidas, de um renovo do Senhor sobre vidas, sobre ministério. E se você ainda deseja vir aqui à frente, venha. Se você precisar de sair, pode sair. Mas se você, meu irmão, está percebendo algo do céu diferente nessa noite, se mova e se prepare, porque hoje um novo ciclo vai começar sobre vida. Um novo ciclo vai começar sobre ministérios. Derrama tua glória. Oh, aleluia. Glória. Os líderes podem vir aqui. Eu quero convidar intercessores para colocar a mão sobre essas pessoas que estão aqui no ombro. Em nome de Jesus, vamos orar. Oh, glória, o Senhor está levantando missionários nessa casa e vai continuar levantando jovens missionários. Deus vai continuar levantando jovens missionários. Aleluia! Se você deseja mais de Deus, sai do seu lugar e venha. Há uma unção de Deus caindo sobre nós. Aleluia, há uma unção de Deus caindo sobre essa casa. Oh, pastor Bruno falava de crianças. Eu via crianças sendo cheias do Espírito. Eu via jovens aqui recebendo palavras de conhecimento. Se você deseja e tem sede de Deus, eu te convido a se movimentar e a vir aqui à frente, se lançar aqui nesse altar nessa noite. Você pode chegar até aqui. Oh, tem mais de Deus. Há mais de Deus. Há mais de Deus. Há mais de Deus sobre nós. Os intercessores que estão nessa casa, os intercessores que estão neste lugar, comece a orar agora. Milagres vão acontecer. Oramaia terbe assurebaia saiurecandarabashu. O teu reino vem. Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Nossa fé está. Fecha os seus olhos. No nosso Deus, que se abram os céus. Fecha os seus olhos Que o teu reino e comece a chamar por Ele. Chama por Ele. Chama por Ele. Há batismo com o Espírito Santo e com fogo aqui nessa noite. Há batismo com o Espírito Santo e com fogo aqui agora. Fica ligado aí, irmãos, porque Deus está aqui. Deus está neste lugar. Deus está aqui nessa noite. Oh Deus, vem com teu temor e tremor nessa casa. Vem com teu temor e tremor sobre nós. O teu temor e tremor neste lugar. Que as estruturas do corpo sejam abaladas. Que as estruturas do corpo sejam abaladas agora. Vem com tua glória aqui. Vem com teu poder aqui. Vem com tua glória aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu queria que você orasse. Você que está aí no seu lugar, ore agora. Eu quero que a igreja levante a sua voz em oração. Vai, comece a orar agora. Comece a orar agora. Deus está aqui. Há uma praia.
Recabaçou. Oh, eu via brasas aqui neste lugar. Brasas de Deus. Brasas de Deus. Brasas de Deus. Vai acender um fogo aqui, um fogo. Um fogo, jovens vão ser tocados aqui pelo Espírito Santo. Oh meu Deus, eu vejo uma glória de Deus, uma glória de Deus. Aleluia, pode ministrar, ministra. Você que está aí, ministre quem está do seu lado, porque é uma brasa de Deus. Brasas tocando em brasas. E a unção do Espírito é derramada sobre nós. A unção do Espírito é derramada neste lugar. A unção do Espírito, vamos, 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 aumente a sua voz, vamos, aumente, vai, vai, vamos, 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 atraia os céus para a terra, vamos. Recabaia soremarabacharabagá. Oh, oh, meu Deus, vamos, vamos igreja, vamos igreja, aumente a sua voz, não fique olhando não, olhe, não fique orando não, clame, clame, vamos, 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 pessoas serão libertas aqui nessa noite, meu Deus, vem, 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 nuvem de glória vem neste lugar, nuvem de glória desce aqui, nuvem de glória, oh, recaia sobre nós, 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 línguas repartidas como de fogo, 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 de fogo, de fogo, línguas como de fogo, línguas como de fogo, caia sobre nós, caia sobre nós, caia sobre nós, sopra, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito. Nós ministramos, seja cheio, seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Se você está com alguém da sua família, ore com ela agora, ore com ela agora. O Espírito está sendo derramado aqui, pastor Bruno. O Espírito está tomando esse altar. O Espírito está enchendo vocês aqui nessa noite. Há fogo de Deus, há fogo de Deus, há fogo sobre os instrumentos, há fogo de Deus sobre os músicos, sobre os músicos. Oh, o fogo de Deus se alastra, se alastra, se alastra. Ore com alguém agora, ore com alguém agora, ore com alguém agora. Há fogo de Deus nas suas mãos, há fogo de Deus. Oh, oh Espírito, Espírito, Espírito. Curas vão acontecer agora, caroços vão desaparecer, tumores, pessoas serão curadas, pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo. Oh, já começou os testemunhos aqui. Alguém disse: eu estava com insônia, pastor Bruno. Alguém disse: eu não conseguia dormir direito, mas o Espírito disse: ele me curou. Deus está aqui, Deus está. Pode orar com alguém agora, aí em cima da galeria, aqui embaixo. Você pode aí interceder, você pode orar com essa pessoa que está do seu lado agora. O fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus vai tocar você. O fogo de Deus vai tocar você e vai tirar você da mornidão, da frieza. Vai tirar você da frieza espiritual, vai te dar autoridade do céu. Nós declaramos: o diabo não terá poder sobre nós. Nós declaramos: o diabo não terá poder na nossa casa. Nós declaramos que sobre ti vai vir uma unção tão grande de Deus. Nós vamos abrir a nossa boca e Deus vai encher pessoas com o seu Espírito. Nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados agora. Que uma unção de cura venha sobre ti, uma unção de cura venha sobre você, uma unção de cura venha sobre a sua vida, uma unção de cura venha sobre nós agora. Pessoas sejam tocadas e batizadas com o Espírito Santo e com fogo aqui nessa Ramaia Nergaçô. Oh Deus, tem gente aqui, ó. Vai descer uma glória aqui. Oh meu Deus, eu sinto uma glória aqui. Vai descer uma glória aqui. Oh, aleluia. E Deus disse: tem pessoas aqui que estão segurando.
Mas o Senhor disse: renda, porque eu vou tocar os seus artelhos, os seus joelhos, os seus pés, os membros do seu corpo serão tocados por uma nuvem de Deus que está aqui neste lugar. Uma nuvem de Deus está aqui nessa noite. Uma nuvem de Deus está sendo derramada, está sendo Nós ministramos, Espírito Santo, sopra sobre este lugar, sopra sobre este lugar, sopra sobre este lugar. Línguas repartidas como de fogo. Olha como eu vou visitar a minha igreja, ó. Ao som desses instrumentos, olha como eu vou visitar a minha igreja aqui, ó. Olha a minha glória descendo aqui, ó. Olha a minha glória descendo aqui, ó. Olha a minha glória descendo, ó. Ao som desses instrumentos. Olha a minha glória descendo aqui. Olha como eu ando no meio do meu povo. Olha a minha glória descendo aqui, ó. Ao som desses instrumentos. Olha os anjos de Deus estão andando aqui entre nós. Ao som desses instrumentos, eu derramo da minha glória. Tem mais, tem mais, tem mais. Vai descer mais, vai descer mais. Vai descer mais, vai descer mais. Vai descer mais, vai descer mais. Mais, 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 mais. Mais, mais, mais. Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Oh, Espírito, Espírito, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Nós ministramos aqui nessa noite, Senhor. Nós declaramos o fogo que não se apaga, o fogo que não se apaga, o fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus. Oh, eu reacendo uma charai, levai a sério. Rebásica. Derebiancho menerca sobre as.
levando a uma nova dimensão. Eu estou limpando as vestes da minha noiva. Estou tirando as impurezas. Preparai-vos e preparai-vos. Arrependei dos seus maus caminhos. Abandonai o pecado, porque eis que eu venho. Eis que eu estou vindo, ó noiva minha. Não é tempo. Não é tempo de brincar. De você revelar os seus pecados e confessá-los. É tempo de arrependimento. Eis que eu estou voltando, ó noiva minha. Estou derramando do meu espírito sobre a terra. Começarei a separar os bodes das ovelhas. Eis que eu digo, ó noiva minha, é tempo da colheita. É tempo de arrependimento. É tempo de abandonar os velhos hábitos. Eu estou voltando. Eu vou levantar neste lugar ministros, labaredas, o Senhor diz: vocês verão o que eu vou fazer aqui. Eu estou separando. Estou trazendo temor. Eu estou começando algo novo. Muitos dirão, eles estão loucos. Mas como eu já disse nessa casa, Deus está dizendo, igrejas, sobre onde eu sinto isso aqui no meu espírito, Deus está dizendo, igrejas do exterior, olharão para essa casa e verão
casa será conhecida como a casa profética. Muitos não entenderão, mas o Senhor disse: eu estou mudando ciclos. E a unção que eu estou derramando sobre este lugar Deus está dizendo que pessoas serão curadas aqui, paralíticos. O Senhor está dizendo para essa casa: há uma nova dimensão, há um novo tempo. Os meses e os anos passarão. Muitos olharão e verão que eu, Deus, vou fazer. Existem pessoas que estão aqui hoje, que o Senhor manda eu te falar isso. Confesse os seus pecados hoje. Existem espíritos de prostituição que estão sobre a vida de muitas pessoas aqui. Existem demônios que estão controlando você. E o Senhor diz: enquanto você não confessar os seus pecados, você não será curado deste mal. Mas Deus está quebrando aqui nessa noite maldições e selos, pactos está sendo quebrados. Ouça o que o Senhor diz. Pessoas aqui procurarão um caroço e não encontrarão mais. Mulheres aqui vão receber a notícia de que no seu ventre está sendo gerada uma criança. Deus está curando pessoas aqui, pastor Bruno, de visão, audição. É isso que Deus vai fazer aqui, através dos ministros. Através dos ministros. Aleluia.
cantar essa última canção. Nós vamos impetrar a bênção. E vamos deixar você à vontade para, se desejar ir embora, ficar à vontade. Mas cante essa última canção. Vamos lá, podemos cantar o coro. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Jesus, nós amamos a tua presença. Uma paz que excede todo entendimento envolve a nossa mente, o nosso coração. Uma alegria, ó Deus, inexplicável toma conta da nossa alma quando somos envolvidos, governados, cheios do teu Espírito Santo. Cremos em cada uma das palavras liberadas sobre o altar, ó Deus, e tomamos posse dessa realidade do Espírito no nosso coração. Não viveremos, Pai, na superficialidade. Não veremos, ó Deus, não queremos e não viveremos em nome de Jesus da mornidão, porque o Senhor rejeita, o Senhor vomita. Nós queremos queimar em Ti. Nós queremos, ó Deus, ser como verdadeiras brasas vivas nas ruas dessa cidade, como tochas vivas nas ruas dessa cidade, nos lugares por onde nós passamos. Por isso tem misericórdia de nós, ó Deus, e começa a incendiar em nós, a queimar em nós, a purificar em nós, a iluminar em nós. E sabemos que essa ação poderosa do fogo do Espírito Santo, Deus vai, ó Deus, fluir através de nós para a glória do Teu nome, Jesus. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece, ó Deus, cada vida. O Senhor conhece, ó Deus, a realidade, o passado, a história, os desafios. Mas essa noite, Deus, nós nos apropriamos desse novo ciclo, como o Senhor estabeleceu em Atos 2, um novo ciclo com essa manifestação do fogo do Espírito. Um novo ciclo sobre a vida de jovens, sobre homens, sobre mulheres, ó Deus, sobre servos e servas do Senhor. Nós declaramos, ó Deus, se iniciando a partir de hoje, para a glória do Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana, ó Deus, marcada pela glória do Senhor. Nos dê uma semana marcada pelos sinais que seguem os que creem. Nos dê uma semana marcada, ó Deus, por estarmos, ó Deus, sedentos e buscando cada vez mais a Tua presença. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus Pai, a comunhão íntima com o Espírito Santo seja sobre cada coração, sobre cada vida, hoje e para sempre. Juntos nós dizemos amém e amém. Você vai ter a liberdade de poder sair. Que Deus abençoe sua vida, sua casa.